7h21 em Manaus. Hoje é sexta-feira, 30 de julho de 2021. Bom dia. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal da Cidade. Bom dia, Tiago. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emite alerta de risco por surto de Covid em região de fronteira no Alto Solimões. Guerra entre facções, tensão e medo ainda continua e tira o sossego de moradores do distrito de Cacau-Pireira, na região metropolitana de Manaus. Menino morto em intervenção policial foi citado sob dor e revolta da população após 2 dias o padrasto dele foi liberado da prisão. E na coluna O Poder vamos falar sobre a briga entre o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o senador Omar Aziz nas redes sociais, com direito a xingamentos e insultos. E na coluna Momento do Esporte, Brasil vira sobre Estados Unidos e garante vaga nas quartas de final do vôlei masculino pelas Olimpíadas de Tóquio. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema para o fim de semana. Sobre isso, vamos saber mais com Ivenildo Pereira na coluna Cine 7. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. O Jornal da Cidade de hoje já está no ar. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. São 7h23 em Manaus. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa aqui pelo jornal O Estado de São Paulo, que traz como manchete principal: provas de Bolsonaro contra a urna eletrônica são fake news. O presidente faz transmissão ao vivo, na qual exibe vídeos antigos e que nada provam. O TSE rebate afirmações. A ala do governo propõe furar teto para pagar Bolsa Família. Integrantes da ala política do governo voltaram a cogitar a possibilidade de bancar o novo Bolsa Família em 2022 com verbas fora do limite do teto de gastos ou com alteração da atual regra. A discussão está no radar da Casa Civil. O Ministério da Economia, porém, trabalha para reformular o programa respeitando o teto de gastos. E também, aqui entre os destaques na capa do jornal, queixas por perdas na Bolsa sobem 810%. A CVM recebeu no primeiro semestre 100 recursos de investidores que pedem indenização por prejuízos na Bolsa. O ressarcimento ocorre quando há erros ou omissões de participantes do mercado. E ainda na capa do jornal Estado de São Paulo, Mayra Aguiar conquista tri inédito. Judoca ganha bronze e se torna a primeira brasileira a faturar 3 medalhas olímpicas individuais. Tóquio 2020. Rabesh. E agora a gente continua com as manchetes dos principais jornais do país. Vamos falar sobre o jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira. Bolsonaro mente em maior ataque a sistema de voto. Após anos citando irregularidade, presidente admite não ter prova de fraude durante live. Rebeca, a inesquecível, com a prata no peito, primeira ginasta do Brasil a subir no pódio olímpico, coroa resiliência. E ainda queimaram a estátua errada, diz historiador. Eduardo Bueno, autor de mais de 30 livros de história do Brasil, afirma que Borba Gato não foi um caçador de índio, pois viveu em outro momento. O historiador critica o ataque do dia 24, no qual estátua do Bandeirante em Santo Amaro, São Paulo, foi incendiada.
E ainda entre os destaques do jornal Folha de São Paulo dessa sexta-feira, a gente tem aqui falando sobre um incêndio que atingiu um depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Rastreamento falho afeta metade das armas no país. Imigrantes da pandemia vão para as ruas da capital. São destaques do jornal Folha de São Paulo. Agora são 7h26 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. A gente segue aqui com os destaques dos principais jornais do país. Agora vamos conferir os destaques do jornal Estado de Minas, que traz como manchete principal: Bolsonaro fala em indícios de fraude em urnas. TSE rebate. Presidente apresenta vídeos para sustentar a suspeita de que há manipulação nas eleições, mas admite não ter provas de fraude. Justiça Eleitoral divulga checagens para refutar tese de desvios. E também, ainda entre os destaques aqui na capa do jornal Estado de Minas, Tóquio 2020, o show de Rebeca, às 2 horas, que já chegou a caminhar para treinar, e as 3 cirurgias no joelho serviram de impulso para os voos que levaram Rebeca Andrade a agarrar a primeira medalha de uma ginasta brasileira em Jogos Olímpicos. E ainda, brilho brasileiro no Templo do Judô. A superação também vem gravada no bronze conquistado pela gaúcha Mayra Aguiar. Mais um brilho brasileiro no Templo Mundial do Judô. Esses são alguns dos destaques do jornal Estado de Minas. E agora a gente continua. Vamos falar sobre os destaques do jornal Globo desta sexta-feira. Maria Bethânia, no álbum Noturno, cantora ecoa seu passado e tristeza da pandemia. E ainda entre os destaques, Rio terá festas em setembro e reabertura total em novembro. Prefeito diz seguir outros países. Especialistas vem precipitação. Ainda entre os destaques, relator propõe a estados redução escalonada do imposto de renda e governo cancela Covaxin, mas CPI segue investigação. Esses foram um dos destaques aí do jornal Globo desta sexta-feira. Agora vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: prepare-se, frio vem aí. Não será nada parecido com a neve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas fará muito brasiliense tirar o casaco do armário. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a massa de ar frio que avança pelo Centro-Sul vai provocar queda na temperatura neste fim de semana em Brasília. Hoje deve cair a 8 graus. No sábado sobe um pouco e fica em 10 graus. E volta a baixar no domingo, quando recua a 9 graus. E também aqui entre os destaques na capa do jornal, Bolsonaro afirma que o Supremo cometeu crime. O presidente insiste que a corte o impediu de agir contra a Covid-19. Prioridade para a dose de reforço. Pessoas que tomaram Coronavac ou AstraZeneca com data de retorno até 6 de agosto podem antecipar a imunização neste fim de semana. A vacinação para 35 e 36 anos prossegue nesta sexta-feira. E lembrando que o jornal Correio Brasiliense é lá de Brasília, Distrito Federal. 7h30. Agora a gente vai falar sobre os destaques do Folha de Pernambuco de sexta-feira. Bolsonaro sem provas de fraude eleitoral. O presidente anunciou que faria uma live ontem apresentando provas de fraudes nas urnas eletrônicas, mas recuou, não tendo as provas aí durante a live. Brasileiras fazem história. Mayra Aguiar, bronze no judô, é a primeira brasileira com 3 medalhas individuais em Olimpíadas. E também
Rebeca Andrade, a primeira medalhista olímpica da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio. Ainda entre os destaques, Nova Ram 3.500 chega ao Brasil em novembro e também municípios ampliam vacinação. Esses foram os destaques do jornal Folha de Pernambuco. Muito bem, agora são 7h31 em Manaus. A gente pede mais uma vez para você curtir, compartilhar a transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome do bairro de onde você acompanha a nossa transmissão. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de frio em várias regiões do Brasil, sol e nuvens de manhã em algumas localidades, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 25 graus e máxima de 29 graus na maioria do país. E algumas cidades do interior do Amazonas sentiram leves impactos aí da friagem que atingiu o Brasil. Pelo menos no sul e sudoeste do estado do Amazonas, a temperatura caiu para 19 e também 18 graus, sendo em Erunepé e no município de Lábrea, viu? Já a capital ficou de fora ontem, acabou tendo aí um sol muito forte aqui na cidade, mas hoje já amanheceu com chuva. Essa é a previsão do tempo de hoje para você no Jornal da Cidade. Trânsito. Muito bem, agora vamos atualizar o trânsito aqui em Manaus com informações da Edila Chaves. Primeira participação dela agora hoje no Jornal da Cidade. Bom dia, Edila. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham, né, o Jornal da Cidade do imediato. Lembrando, né, quem estiver acompanhando, gente, vai lá, curte, compartilha. Estamos percebendo que agora as pessoas realmente estão se acostumando, se habituando a nos acompanhar no jornal, né, Tiago? É isso mesmo. Bom, falando de trânsito, olha, gente, para quem estava duvidando da frente fria, chegou a frente amena, né? Não está tão frio, porém já está começando ali uma leve chuva na cidade. E essa chuva, essa brisa, na verdade, acabou por tornar o trânsito na cidade um tanto que lento, viu? Para você que vai pegar ali a Avenida Max Teixeira, só lamenta, neguinho. Pois o trânsito está um pouquinho complicado, está lento. Na Avenida Torquato Tapajós também está com uma pequena lentidão. Mas a gente percebe também que cabe isso aí a questão da responsabilidade do motorista, né? A pista está molhada, então com isso o índice de acidentes devido à pista molhada aumenta, né? Então, parabéns aos motoristas que estão tendo essa cautela. Agora, triste para os ciclistas e também para os motociclistas, né? Devido a essa chuva. E olha, Tiago, essa chuva aí com esse friozinho, tá um friozinho que tá assim, atingindo ali a pele do manauara, dando aquela sensação ali de um tremor pelo corpo, viu? 24 graus agora, né? Deixa eu conferir aqui. Agorinha eu pesquisei. Vamos ver. Realmente, ó, 24 graus, Edila. Pois é, isso aí não é tão costumeiro pra gente aqui em Manaus, né? Então, ali já pede uma jaqueta jeans, um negocinho mais seguro. Eu tô com um tecido super leve hoje, então tô vendo que eu vou penar com esse friozinho, viu? Certo, olha, a Edila, daqui a pouco ela vai voltar para trazer as informações sobre as ocorrências policiais, fazer o resumo das ocorrências da noite e madrugada, mas ela vai falar também sobre a situação no distrito de Careiro da Várzea, que fica no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. A tensão e o medo continuam por lá, não é, Edila? Tirando o sossego aí da população. E aí você vai trazer mais informações daqui a pouco pra gente, não é isso? Exatamente. Já retorno com mais detalhes. O menino foi enterrado ontem, né? Que acabou morrendo lá durante uma intervenção policial. Exatamente, Tiago. Tá certo, Edila. Obrigado pelas suas informações. Por enquanto. Trânsito.
E agora vamos falar sobre Covid-19. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.354 mortes por Covid-19, totalizando na quinta-feira 554.626 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.070, a mais baixa desde o dia 22 de fevereiro, com 1.055. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 14%, diferente de ontem, com menos 13%, oscilando a estabilidade. Sobre os casos confirmados, um total de 19.838.909 foram registrados desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 44.974 por dia, representando uma variação de 10% em relação aos casos registrados na média de 2 semanas atrás, o que indica estabilidade. O Amazonas registrou mais 568 novos casos confirmados da Covid-19, totalizando 415.846 casos confirmados desde o começo da pandemia aqui no Amazonas. Nas últimas 24 horas, 7 mortes por Covid-19 foram registradas no estado, sendo 5 em Manaus, uma no município de Anuri e uma no município de Manaquiri. Com isso, o número de vidas perdidas chega a 13.515 mortes. O Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Vacinação. Mais de 40 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados, o que corresponde a 19% da população. A população brasileira que já está totalmente imunizada contra a Covid-19 já chega à marca de 40.232.066 pessoas, o que equivale a 19% dos imunizados. De ontem para hoje, um percentual exato de 0,35% aí de diferença. Os que tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 chegaram a 98.912.578 pessoas, o que corresponde a 46,71% da população. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 708.299 pessoas e a segunda dose em 646.773, com um total de 1.355.072 doses aplicadas neste intervalo. E no estado do Amazonas, de acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 2.583.377 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 1.917.329 de primeira dose, além de 632.458 de segunda dose e também 33.950 com dose única. As informações são consolidadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, junto às secretarias municipais de saúde responsáveis pelo sistema da imunização contra a Covid-19 em todos os municípios amazonenses. A Prefeitura dá continuidade à campanha nesta sexta-feira para o público de 18 anos ou mais que ainda não tomou primeira dose e também segunda dose. 16 pontos de vacinação estarão funcionando de 9 horas da manhã, podendo se estender até às 19 horas, viu? Acesse o site Mediato Online e fique por dentro dos pontos de vacinação e dos horários desses pontos. E a Fundação de Vigilância do Amazonas emite alerta de risco por surto da Covid-19 em região de fronteira do Alto Solimões. A Fundação de Vigilância em Saúde faz alerta de risco para a Covid-19 após receber notificação de surto na cidade de Islândia, que fica no Peru, na região da fronteira do Alto Solimões, com o município de Benjamin Constant. O alerta de 89 pessoas infectadas de 1º de julho
até o dia 28 pela variante Lambda está disponível no site da FVS, www.fvs.am.gov.br, e visa acionar as equipes de resposta rápida para enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. Após o alerta, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas informou ao CIEVS Nacional com a finalidade de articular e coordenar ações de vigilâncias voltadas para a região de fronteira do Alto Solimões e evitar a disseminação de Covid-19 nos municípios brasileiros. Polícia. Voltamos. Vamos falar com a Edila. A gente está tentando completar a ligação. Ela que vai trazer mais informações para a gente. Agora sobre polícia, né? O resumo das ocorrências da noite e madrugada e também sobre a situação em Cacaupireira, no município de Iranduba. A Edila que já está na linha. Mais uma vez, quem diria, hein, Edila, que Cacaupireira, que era um distrito ali de Iranduba pacato, né, viveria essa situação, a população amedrontada, guerra entre facções ali naquela localidade. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Inclusive, gostaria aqui de agradecer não somente aos moradores do distrito do Cacaupireira, mas também ao município de Iranduba, onde a população acreditou, confiou no site imediato, nos dando ali vários relatos, nos trazendo apontamentos do que estariam vivendo, né? Já tem praticamente de 3 meses que o município de Iranduba estaria passando por uma dificuldade muito grande a respeito de falta de segurança, onde organizações criminosas acabaram por tomar conta do município. E a partir do momento que a guerra entre essas organizações criminosas começaram a iniciar, temos pessoas ali que infelizmente acabam virando alvo dessas organizações criminosas, ou seja, pessoas de bem, né? Pessoas, pais de família, trabalhadores que acabam passando por situações vexatórias para poder entrar em seus bairros, terem que baixar, tirar a máscara, que é um item hoje essencial para a proteção e combate à Covid, e que infelizmente tem que se expor para poder entrar no bairro onde moram. Bom, no município do Cacaupireira tivemos essa situação onde a informação preliminar que chegaria à polícia é que homens tendo uma fuga da delegacia, isso há menos de um mês, sendo sequenciais em intervalos apenas de um dia, em torno ali de 20 homens seriam foragidos da delegacia, eles estariam escondidos em alguns pontos da proximidade do município de Iranduba. Ali, então, chegando a informação para a polícia que alguns estariam escondidos no distrito do Cacaupireira, onde, na noite anterior ao fato do caso do Gabriel, teria tido, então, também uma situação, né, onde 2 pessoas acabaram ali por morrer. Devido a isso, houve uma incursão policial, e nessa incursão policial acabaram, segundo informações repassadas, né, a nossa equipe, que seria uma incursão errônea, seria um ponto errôneo, pois a informação que eles teriam é que lá na casa da família do Gabriel é que seria um ponto onde bandidos estariam escondidos. A polícia chegou e ali então cometendo tudo, onde todos já estão cientes aí sobre o fato, e sendo a questão do pequeno Gabriel, né? Gabriel, de apenas 12 anos, de corpo encontrado 24 horas após, sendo sepultado na manhã de ontem. À tarde, o padrasto de Gabriel, que teria sido levado também, detido, ele foi solto durante a tarde de ontem. A nossa equipe esteve presente também a este caso e lamentamos ali, nos solidarizamos com a família, né? Sabendo que a imprensa está justamente para mostrar a verdade, os fatos, e é assim que estamos trabalhando.
Bom, agora falando de Manaus, Thiago... Não, Edila, rapidamente, Edila, também o Ministério Público vai investigar as circunstâncias da morte do menino lá no distrito do Cacau Pireira, não é? Sim, inclusive já está tendo uma repercussão muito grande, e o que nós da imprensa, de certa forma, nos colocamos na condição de sabermos que estamos fazendo um trabalho correto, é que o próprio depoimento, né, do Ministério Público traz que ficou sabendo da situação através da imprensa, ou seja, né, aqueles que acabam aí por deturpar o trabalho da imprensa, graças a Deus, tendo esse reconhecimento através do Ministério Público em sua fala, em depoimento na tarde de ontem, onde se coloca que ficou a ser ciente do caso através da imprensa. Então, eles já estão fazendo um trabalho, sendo que este trabalho já está totalmente envolvido, levando ali ao caso de que Gabriel seria um caso de homicídio, né? Ou seja, que as investigações vão ser trabalhadas em cima do crime homicídio e nos demais que nós colocamos a expor. Por exemplo, a questão da cadela, né? A cadela que acabou também sendo morta durante essa incursão. Isso tudo vai ser investigado detalhadamente, lembrando que a Secretaria de Segurança do Estado também teria aberto uma investigação sobre este caso, mas o Ministério Público deixa claro, nosso trabalho é paralelo ao trabalho da Secretaria Pública, podendo ou não pedir algumas informações, né? Mas que os policiais que participaram dessa ocorrência, que segundo nos trouxeram, seriam em torno de 17 policiais, todos eles serão ouvidos, tendo a esclarecer quem estaria à frente dessa operação, o porquê dessa operação, quem teria dado as informações sobre a operação e o porquê de tal, como a gente pode, se a gente pode colocar, né, aspas, ação, o porquê dessa ação. Enfim, este é um caso que vai repercutir bastante, mas que a família de Gabriel sinta-se, então, amparada pela imprensa, onde trabalhamos, sim, com a verdade. Está certo, Edila. Obrigado pelas suas informações. Polícia. Agora são 7h49 em Manaus. A comitiva técnica da Secretaria de Estado de Saúde realizou visita das obras do novo espaço ampliado do Centro em Reabilitação Tipo 3 da Policlínica Codajás. Foi feita uma vistoria no local. A obra, que estava suspensa desde 2015, foi retomada em maio deste ano com a assinatura do governo do Amazonas no valor de R$1.300.000 e previsão de entrega até o fim do ano. A coordenadora Adriana Azevedo conta que a obra é uma forma de ampliar o espaço físico, adequando às solicitações do Ministério da Saúde. Já para o diretor da Policlínica Codajás, o fisioterapeuta Rainer Figueiredo, a ansiedade pela conclusão da obra é importante para todos, bem como o acompanhamento diário. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, inaugurou 2 apartamentos para internos do Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A inauguração nessa quinta-feira faz parte do projeto Teens ao Máximo, nível 4, que tem como objetivo trabalhar com a ressocialização de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em vários níveis. Durante a inauguração, a secretária Mirti Salles, titular da SEJUSC, destacou os trabalhos dos servidores que atuam nos 5 centros socioeducativos geridos pela pasta. A mesma relatou que é uma missão entregar os jovens melhores do que entregaram no sistema. O secretário executivo de Direitos da Criança e Adolescente da SEJUSC, Emerson Lima, destacou que esses alojamentos irão ajudar a incentivar os socioeducandos a buscarem melhorar seus potenciais.
7h51, mais de 1.000 atendimentos são realizados no IMMU durante a campanha Julho Amarelo. Encerrando a programação do Julho Amarelo, campanha de conscientização sobre as hepatites virais. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, com o apoio da Censa, realizou o atendimento de mais de 1.000 pessoas. As atividades aconteceram na sede do órgão de trânsito e transporte no bairro Cachoeirinha. A campanha de prevenção teve início na última terça-feira, dia 27, seguindo até ontem. Durante os 3 dias de atividades, o setor de serviço social do IMU, por meio dos técnicos de saúde da Censa, realizou nos serviços e seus dependentes, realizou nos servidores e seus dependentes 250 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. Aplicou 300 doses de vacina contra H1N1, além de realizar 400 aferições de pressão, glicemia e 50 exames de preventivo. 7ª parcela do ISS autônomo vence hoje. A Prefeitura de Manaus alerta os contribuintes para o vencimento da 7ª parcela do Imposto sobre Serviços para os profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais. Caso o contribuinte não tenha em mãos suas guias de pagamento, as mesmas poderão ser impressas diretamente no portal de serviços manausatende.manaus.am.gov.br e esse é o site. O pagamento do tributo dentro do prazo de vencimento evita a incidência de juros da ordem de 0,33% ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento. Para mais informações, o cidadão pode discar o número 156 de segunda a sexta. Aí, por volta das 8 horas da manhã, as pessoas já estão atendendo e seguem até as 2 horas da tarde. Agora vamos falar de Olimpíadas. A ginasta Rebeca Andrade colocou no peito a medalha de prata individual nessa quinta-feira. A moça de 22 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com 57,298 pontos, Rebeca só ficou atrás da americana Sunisa Lee, que somou 57,433 pontos e manteve o domínio do país na prova. O bronze foi para a russa Angelina Melnikova, que teve aqui 57,199 pontos. Isso e muito mais você fica bem informado na coluna O Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Bom dia, Carlos Eduardo Souza. Bom dia, Tiago, tudo bem? Tudo bom, Carlos. Então a Rebeca conquistou a medalha de prata e a seleção de vôlei masculina... Ontem nós tivemos a Rebeca ganhando a medalha de prata, né? Uma excelente posição aí para a ginástica brasileira, né? A ginástica, aliás, vem se destacando nas Olimpíadas, né? Mas a madrugada não foi boa para o Brasil, né? O Brasil perdeu para o Canadá nos pênaltis, empatou 0-0 no tempo normal, isso no futebol feminino. Ou seja, a geração de Marta, Formiga e companhia está fora das Olimpíadas, sem possibilidade de conquistar medalha neste momento. Ou seja, o Brasil acaba perdendo para o Canadá nos pênaltis, está fora das Olimpíadas. Agora vamos aguardar que o Brasil no masculino consiga uma medalha, né, com o pessoal do masculino, do Daniel Alves, do Richardson, porque vai enfrentar a equipe do Egito. O Egito também, que não é moleza, não. Ele já tem boas colocações na Europa e agora vai enfrentar a equipe do Brasil. Vamos torcer aí que o Brasil consiga uma boa vitória amanhã contra a equipe do Egito, né, Thiago? Carlos, e ontem, pela Copa do Brasil, o Flamengo venceu o ABC por 6-0, não foi? Bom, isso já era esperado também, né? Porque o ABC é uma equipe de Série D, né?
E o Flamengo voando aí no Campeonato Brasileiro, nas demais competições, também na Libertadores, também no Brasileiro, também agora na Copa do Brasil, né? Conseguiu um excelente resultado, acho que já encaminha, eu acho não, tenho certeza, né? Isso aí nem um acidente tiraria o Flamengo da próxima fase da Copa do Brasil. Passou bem a equipe do Flamengo, está tranquilo, e agora vai voltar as obvenções para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga o fim de semana contra a equipe do Corinthians e a Copa do Brasil vai se desenhando aí. O Fortaleza também venceu ontem a equipe do CRB lá de Alagoas, dá um passo importante aí para passar para a próxima fase dessa competição. Está certo, Carlos Eduardo Souza, obrigado pelas suas informações, trazendo as informações sobre o esporte. Um excelente final de semana para você, Carlos. Para você também, Thiago, um abraço. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. 7h57 em Manaus. Agora vamos falar sobre o caso Flávio. Mais 9 testemunhas de defesa são ouvidas e a audiência deve ser retomada somente em setembro. O terceiro dia de audiência de instrução sobre o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos contou com depoimentos de 9 testemunhas de defesa. A sessão foi realizada nesta quinta-feira no Fórum Enoque Reis e deve ser retomada apenas no início de setembro. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que a primeira testemunha começou a falar às 9h45 e a nona finalizou o depoimento às 13h35 da tarde. Foram ouvidos 6 peritos, um médico legista e 2 testemunhas que não prestaram depoimento na quarta-feira, além de uma das testemunhas que teve seu depoimento feito por videoconferência. O Ministério Público do Amazonas, pela primeira Promotoria de Justiça de Itapiranga, expediu recomendação visando a exoneração no prazo de 30 dias de 35 servidores que atuam no poder público daquele município e têm parentescos com os gestores públicos da cidade. A recomendação foi expedida no curso do inquérito civil pelo promotor de justiça Daniel Amazonas e é dirigida à prefeita Denise Lima, ao presidente da Câmara Municipal e a outros agentes que detenham a atribuição de nomear e de exonerar ocupantes de cargos comissionados e de funções gratificadas. Arthur Neto ataca o Marazis, seu principal adversário nas eleições de 2022. De acordo com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, o senador Omar Aziz, como ele fala, abre aspas, nunca mostra a cara porque se alimenta de um cardápio bizarro, realmente cruel, que é a intriga. Fecha aspas. Sobre essa situação, vamos saber mais na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rabeste. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha nessa sexta-feira. Parece que a friagem chegou, né? Chegou! Como é que tá por aí? Finalmente! Muita chuva aqui na zona centro-sul, mas tudo sob controle. Tá começando a cair a temperatura um pouquinho e a gente já fica mais feliz, porque ontem fez muito calor, né? Bruno, fala mais pra gente sobre essa briga aí entre o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia no Senado Federal. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, tem aí disparado sua metralhadora, né, de ataques não somente ao senador Omar Aziz, mas também a outros políticos, inclusive o governador Wilson Lima. Isso porque ele tem sido alvo de inúmeras investigações por parte do Ministério Público com relação à sua administração, né, sobre sua administração da cidade de Manaus durante os 8 anos em que foi prefeito. Então ele responde às investigações e a todas essas supostas acusações com ataques a outras pessoas. E nessa quarta-feira não foi diferente, né? Por meio das redes sociais, ele fez uma série de ilações contra o senador Omar Aziz, como a Rabeste bem falou, disse que é uma das pessoas mais perversas que ele já conheceu e que tem um cardápio bizarro
que tem como prato principal aí a intriga. E tocou num assunto muito delicado, que é a questão da CPI da pedofilia. De acordo com o ex-prefeito, a pedido da mãe dele, não houve interferência na questão política, que seria aí uma dura condenação penal e a desmoralização completa do senador Omar Aziz. O senador Omar tem aí tido muita visibilidade nos últimos tempos por conta da CPI da pandemia, a gente sabe que ele é o presidente, e tem aí feito muitos ataques contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, visando já a campanha de 2022, certamente, apesar da intenção do ex-prefeito de Manaus de ser presidente da República, porque ele já disse que vai participar das prévias, a gente sabe também que ele pretende tentar a vaga do Senado Federal, que vai ser também disputada pelo Omar Aziz para buscar a reeleição. Então, assim, Thiago, a gente já começa a ver o nível das eleições de 2022. Você e o Álvaro, a gente sempre comenta isso por aqui, mas cada vez mais as coisas estão ficando mais claras com relação ao pleito do ano que vem. E aí já startou e a gente consegue perceber isso por essas declarações do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Realmente. E, Bruno, a live do presidente Bolsonaro deu o que falar ontem à noite, né? Após 3 anos falando em fraudes eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro admitiu na live não ter provas. A gente já imaginava isso, né? O presidente fala sobre essas supostas fraudes há um certo tempo, e aí era uma cobrança do próprio Tribunal Superior Eleitoral que ele apresentasse essas provas. E ontem, na live, ele admitiu que não tem nada que prove essas fraudes no sistema atual, né, das urnas eletrônicas. Mas ele chegou a convocar aí os veículos de comunicação e para falar sobre o assunto. E nessa transmissão de quase 2 horas, ele tratou de diversos temas, incluindo essa questão das eleições e da urna eletrônica, que visa aí trazer que ela seja auditável, ou seja, que saia um comprovante dizendo em quem você votou, para que, de repente, caso haja alguma suspeição em torno do processo, né, de contagem de votos, a pessoa possa ir lá e provar que votou em A, B ou C, e com isso ter provavelmente aí um novo resultado ou não. Porém, como o próprio presidente falou, ele não tem provas sobre essas fraudes e sobre o resultado de 2014 que ele tanto fala. Está certo, Bruno. Obrigado pelas suas informações. Um bom final de semana aí para você. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rabeste. Obrigado a você que nos acompanha durante toda a semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Obrigada, Bruno. Opoder.com com Bruno Mazieri. Agora são 8h04 em Manaus. Vamos falar de oportunidade de emprego. É isso mesmo. O Cine Manaus oferta 209 vagas nesta sexta-feira. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição de cada vaga que está no site da Prefeitura, com os dados atualizados e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Olha, para você que está procurando uma oportunidade entre as disponibilidades, há vagas para eletricista automotivo, auxiliar de confeitaria e vendedor de veículos. O candidato ainda precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira Trabalho Digital por meio do site www.gov.br/trabalho. Os cidadãos que necessitarem de orientações podem entrar em contato por meio do WhatsApp com o DDD 92 99140 0671, de segunda a sexta, de 8 horas até as 14 horas da tarde. Cine 7 com Ivanildo Pereira. 8h05 em Manaus. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema. Vamos saber aí as novidades que estão nas telinhas do cinema e também da Netflix com o Ivanildo Pereira, que já está na linha conosco. Olá, Beth, tudo bem? Bom dia, Ivanildo, tudo bom?
Bom dia, tudo bem? Ótima sexta-feira. Tá aproveitando o frio? Pois é, né? Finalmente, depois de muita demora, chegou a viagemzinha, né? Então, clima bom para ficar em casa assistindo filme, né? Exatamente para o fim de semana já, né? Uhum. Então, Ivanildo, quais as novidades que você tem pra gente para esse fim de semana? Bem, vamos falar das estreias de cinema, né? Que já parece que os cinemas já estão meio em operação semi-normalizada, né? Tem duas estreias muito interessantes para esse fim de semana, para quem quiser pegar um cineminha, se arriscar, né? Eu tenho o filme Tempo, que é um suspense sobrenatural novo, né? Do M. Night Shyamalan, né? Diretor de O Sexto Sentido, Fragmentado, Sinais, né? Todos aqueles filmes de sucesso. É a história que é baseada numa história em quadrinhos, né? Dessa vez, a ideia dele é numa praia onde a história se passa numa praia onde as pessoas começam a envelhecer rapidamente, né? E começa a vir o desespero dos personagens para eles saírem dali o mais depressa possível. O trailer é bem intrigante, né? Naquela moda, bem estilo Shyamalan, né? E o filme já foi lançado lá nos Estados Unidos, a crítica ficou meio dividida, né? Teve gente que achou genial, teve gente que achou bem ruim, né? Mas os filmes dele geralmente dividem mesmo as opiniões, né? Pode falar. Outra estreia é o Jungle Cruise, né, da Disney. Também é uma opção legal para quem quiser passar com as crianças e assistir no cinema, né? É outro filme, né, da Disney, inspirado numa atração do parque deles. Esse filme é estrelado pelo Dwayne Johnson e pela Emily Blunt, né? Eles lá tendo uma aventura num barco, percorrendo a floresta, né? Fazendo uma exploração em busca de uma árvore que tem poderes de cura, né? O filme eu não assisti, né? Porque ontem, né? Mas parece que a pegada pelo trailer é bem próxima de Piratas do Caribe, né? Então, acho que a Disney quer também emplacar mais um sucesso aí baseado nas suas atrações dos seus parques, né? E parece que vai conseguir, né? O trailer está bem divertido e é uma opção legal aí para levar a criançada e se divertir, né? Que máximo. A gente também tem aí um filme, né? O Último Mercenário com Jean-Claude Van Damme. Uhum, exato, né? Duas estreias na Netflix, né, que eu queria destacar. Uma que já está passando, né, desde alguns dias, já, que é o filme romântico A Última Carta de Amor, né, que está fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, né? Está lá no top 3 do Netflix, entre os filmes brasileiros, com Felicity Jones e a Shailene Woodley, né? Uma história romântica, para quem quiser uma pegadinha mais leve. E, mudando da água para o vinho, né, temos O Último Mercenário, que estreia hoje na Netflix, né? É o primeiro filme da Netflix com o grande astro da ação, né, dos anos 80 e 90, o Jean-Claude Van Damme, né? É o primeiro filme que ele faz para a Netflix e é uma mistura de ação com humor, né? Tem umas pitadas de humor. Ele é um mercenário que precisa voltar ativa para achar o filho dele, né? Então, o trailer também está interessante, né? Eu vou assistir daqui a pouco, mais tarde. Parece que, vamos ver se ele conseguiu recapturar a glória, né, do Jean-Claude Van Damme de anos atrás, né? Ele permaneceu ativo durante esse tempo todo, né? Fazendo filmes assim, menor escala. E ele ainda tem, né? Ele ainda consegue, né? Distribuir tocos e fazer aquele espacate dele, né? No cinema. Então deve ser uma opção legal para o fim de semana, para quem quiser se divertir em casa. Que máximo, viu? Ô, Ivanildo, só para terminar aqui, tem também Pantera Negra 2 aí, o pessoal já começou a ver alguns vídeos dos bastidores, né? Sobre os cenários para esse novo filme? Sim. As filmagens começaram há pouco tempo, né? Alguns atores já divulgaram que vai estar um clima respeitoso no set, né? A Marvel, imagina, vai ter um cuidado muito grande com esse projeto, né? Ainda não divulgaram nenhum detalhe sobre a história, nem nada, mas já dá para adiantar que vai ser sobre a sucessão, né? Do trono de Wakanda, né? Vai aparecer um novo Pantera Negra, que a gente não sabe se vai ser um personagem novo, se vai ser um dos personagens do filme anterior. Ainda não divulgaram nada sobre a história, né? Mas a grande maioria do elenco do primeiro está de volta. E o que os atores falaram é que o roteiro está muito bom, né? Muito interessante, e eles estão sentindo um clima muito emotivo, né? Muito emocional durante as filmagens por causa da ausência, né? do Chadwick Boseman. Pois é, uma história muito tensa aí, mas a gente acredita que eles darão o melhor, né? Ivanildo, muito obrigada, viu, pelos detalhes aqui, também pelas informações para o final de semana, viu? Ótima sexta-feira para você. Para você também. Até mais. Tchau. Cine 7.
com Ivanildo Pereira. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Olha, hoje vamos falar sobre a média no quilo da bisteca suína. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do quilo da carne é de R$ 13,99 em um mercadinho no bairro Colônia Santo Antônio. O mesmo produto está com o preço máximo de R$ 25,55 em outros pontos de Manaus. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os endereços desses mercadinhos e também os preços. Para quem acompanha a gente no Facebook, pode ver aí na tela, já está espelhado, tem preços aí também os mercadinhos em diversas zonas da cidade. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site Busca Preço Cefaz. 8h12 em Manaus. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, a partir das 7 horas, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN. É só acessar Google Play, a plataforma de celulares Android. Você coloca ZLZN, primeiro app a aparecer é da nossa rádio, essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem o programa Imediato e o Povo com a Edila Chaves, como eu sempre digo, com o jeito que só ela sabe fazer. E às 4 horas da tarde tem o programa Manaus 190, que é o primeiro programa policial da internet, na apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabesh Mayan, transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado, produção e edição de Rabesh Mayan com o apoio de Jonathan Souza e também apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia, um excelente final de semana para você. O Jornal da Cidade volta na segunda-feira. Muito obrigada pela sua audiência. Até segunda-feira.